Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Pois bem, gente, eu sou a Ana, do Comercial da RGA, e hoje eu vim apresentar para vocês mais uma edição do nosso programa Conversa com o Especialista. Isso mesmo, gente, a gente vai falar sobre um tema super importante. Você sabia que o uso de softwares piratas pode paralisar completamente a operação de uma empresa? Pois bem, gente, nosso convidado de hoje é um especialista em licenciamento Microsoft e vai dar umas diquinhas para vocês, tá? E como prevenir para isso não acontecer dentro da sua empresa. Então acompanhe a entrevista. Roda a vinheta. Pois bem, pessoal, hoje nós estamos aqui com mais uma pessoa para a gente entrevistar sobre um tema muito importante, sobre licenciamento Microsoft, e ele vai falar um pouquinho para a gente. Pode se apresentar, Carlos? Oi, Ana, boa tarde. Eu me chamo Carlos Vinícius. Boa tarde a todo mundo. Eu me chamo Carlos Vinícius. Eu sou especialista em licenciamentos Microsoft. Eu atuo aí na consultoria de ambiente de clientes, né, nos mais diversos clientes. Atuo ali apontando melhores práticas de licenciamento, né, ver se o ambiente do cliente ele está em conformidade com o que o fabricante pede, né, o fabricante, no caso, a Microsoft, no que ele pede, né. Então, essa é a minha atuação, né. Eu atuo como especialista de licenciamento Microsoft. Ótimo, ótimo, gente. O Carlos é um parceiro nosso, né? Ele vai estar aqui falando um pouquinho sobre de prevenção, né? Como você pode melhorar aí o seu software, né? Algo que pode prevenir multas, né? Probleminhas aí que venha, né, acarretar um valor bem alto, né, Carlos? E É isso trazer aí. uma detenção aí complicada. Então, né, junto a falar um pouquinho desse fato, eu trouxe um fato pra gente, que é o uso de software não licenciado pode acarretar uma multa de até 3.000 vezes o valor de cada software regular. Além de ser considerado crime punível com pena de detenção de 6 meses a 4 anos, e todos os envolvidos respondem o processo do usuário, passando pelo usuário, o gestor e até o mesmo dono da empresa, para você ver que a coisa é séria, né, Carlos? E É. dentro desse fato, né, eu trouxe uma pergunta para você, para a gente prevenir diante disso, né? Qual trabalho preventivo a empresa pode fazer para evitar surpresas e multas como a utilização de softwares não licenciados, Carlos? O que você Tá, indica? então, Ana, o que a gente sempre indica para os nossos clientes, né, que a RGA ela faz isso muito bem, né, é o seguinte: primeiro de tudo, é o cliente, né, a empresa, chamar um especialista, né, porque nem sempre aquele cenário que está dentro da empresa está em conformidade com o fabricante, tá? Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Se uma empresa comprar um computador que seja num grande varejista, como o Ricardo Eletro ou, enfim, Magazine Luiza, normalmente esses computadores ele vem com licenciamento Home. Esse licenciamento Home, por mais que ele comprou dentro de uma loja que é uma loja conceituada, uma loja conhecida, esse licenciamento Home, como o próprio nome diz, ele é feito para rodar no ambiente doméstico, dentro de casa, né? Então, o licenciamento para rodar uma vez o cliente comprando essa máquina com licenciamento Home e colocando dentro da rede dele, ele já está ilegal. Pode parecer confuso, mas a regra do fabricante da Microsoft é essa, né? Como é que é o certo, então? É o licenciamento Professional. O licenciamento Professional é o licenciamento correto, falando de Windows, né, claro, é o licenciamento correto, né, para rodar dentro das empresas. O licenciamento Professional, ele conta aí com atualizações de segurança, né, de tempos em tempos. A Microsoft, ela tem esse compromisso com quem compra esse software, né, de atualizar a segurança do ambiente e tudo mais. Existem formas da gente comprar máquinas já com licenciamento Pro, tá? Comprando através ou direto do fabricante, né, o licenciamento, a máquina corporativa, ela naturalmente ela já vai com esse licenciamento embarcado, ou mesmo após a compra da máquina, se o cliente, né, ou o prestador de serviço, no caso a RGA, né, identificar que aquele licenciamento é um licenciamento Home, é possível comprar o licenciamento à parte, o licenciamento Pro, tá? Eu estou te dando essa situação, tá, Ana, porque é muito comum gerar essa confusão. O cliente às vezes compra uma máquina, está licenciada, ele acha que está ok, mas não está. Tem o caso ainda também de licenciamentos piratas, né? Que aí a pessoa sabe que o licenciamento que está ali não é original, né? Então, nesse caso, o cliente ele já até sabe que ele está com licenciamento pirata, né? Então, o que eu indico fortemente é que traga um especialista para dentro da sua empresa, né? Antes que você seja autuado pela Microsoft, você citou aí o valor da multa, é altíssimo. A gente tem vários e vários casos, é só dar uma pesquisa rápida na internet, vão ver, a gente consegue enxergar vários e vários casos de que a Microsoft precisou multar o cliente,
né? Então, esse é o pior cenário de todos. Tem casos até que a empresa chega a fechar, porque é uma multa de 3 mil vezes o valor da licença. A licença já não é tão barata, né? Porém, mais caro ainda é não ter a licença, pode ter certeza disso, né? Não, sim, com certeza, né? E você falou, isso daí é extremamente importante, sim. As empresas têm um cuidado com a TI, né? Ter uma gestão de TI para poder identificar, né? Justamente para não acontecer isso, para não ser surpreendido, né? Do nada, porque tendo a gestão ali, a gente consegue verificar o que pode ser feito, né? O que não pode ser feito, o que está certo, né? A gente consegue prestar esse apoio para o cliente, certo? Claro. O conselho que eu dou, né, para quem estiver assistindo a gente aqui, é sempre se programar e se preparar. A Microsoft, Ana, ela não chega multando, tá? Como é que funciona a atuação da Microsoft? Ela, de tempos em tempos, roda uma listagem de empresas, ela faz uma varredura, né? E vai atrás de algumas empresas. Ela chega numa determinada empresa e pergunta, empresa, quantos computadores você tem? Né? Por enquanto, está tudo ok. A empresa fala, olha, eu tenho 20 computadores aqui na minha rede. Após isso, a Microsoft pede a comprovação das notas fiscais das 20 máquinas, das 20 licenças de Windows que roda ali. Por enquanto, nós estamos falando só de Windows, tá? Mas essa questão de pirataria, ela estende para os outros licenciamentos, Office, enfim. Mas falando de Windows, né? E voltando ao nosso cenário que a gente está desenhando aqui. A Microsoft chegou na empresa, pede a nota fiscal. A empresa ela ainda pode, nesse momento, né, fazer a compra, tá? Digamos que ela tem lá 20 computadores e tem 10 licenças piratas, que seja. Só comprovou 10. A Microsoft ela dá um prazo, o prazo é pequeno, tá? A partir do momento que ela entra, para que a empresa se adeque e compre essas licenças faltantes, tá? O prazo é pequeno. Mais um motivo, né, que a empresa tem para fazer essa compra e essa análise de ambiente de forma antecipada, né? Porque ela pode programar ao longo do ano a compra daquelas licenças, né? Não precisa comprar ali em 15 dias, uma semana, porque a partir do momento que a Microsoft chega, o prazo ou compra, né? Compra, não tem conversa. Exatamente. Entendeu? Outro ponto que vale destacar, Ana, eu atuo já nisso há 10 anos e eu já vi vários casos, tá? Eu já peguei um caso que a Microsoft autuou um consultório de dentista. Tinha um computador rodando. Sério? Tinha um computador rodando. Que era o da secretária que ficava ali marcando. A Microsoft fez, né, exigiu a comprovação de licença. Era daquele cenário que eu estou te dizendo, às vezes é um computador doméstico, não estava licenciado e precisou licenciar. Nesse caso, né, são duas situações. A primeira é que, para todo mundo que está assistindo, entender que está todo mundo sujeito a receber uma visita da Microsoft, seja de qualquer tamanho sua empresa, né? E segundo, que precisa comprar, não tem outro jeito. A partir do momento que a Microsoft vai, não tem mais o que fazer. Ela exige mesmo que seja comprado o licenciamento. Exatamente, né? E é por isso da importância, igual você falou, se prevenir, né? Ter ali uma empresa, gestão de TI, inclusive a RGA está ali para poder prestar esse suporte, né? Entender a necessidade do cliente, falar, olha, realmente precisa comprar, é melhor você comprar do que a Microsoft vir aqui e acontecer esse tipo de situação. Porque uma hora vai ter que comprar, né? Caso ou compra. É melhor comprar antecipado do que comprar na hora e ter que desembolsar um valor muito maior, né? Diante desse fato, Carlos, eu também, né, te trouxe mais uma pergunta para entender também quais as vantagens as empresas têm por ter um ambiente 100% licenciado. Perfeito. Então, quando a empresa ela compra o licenciamento, Microsoft, ela não está só ali pagando um pedágio para funcionar, não, tá? A empresa não pode enxergar dessa forma. Não é uma taxa sem retorno, não mesmo. Quando ela compra o licenciamento Professional, o licenciamento Pro, né, ela compra junto ali patch de atualizações de segurança, ela tem um suporte do fabricante, né, caso precise enfim, se corromper ali o sistema, ela tem uma série de vantagens que vai embarcado junto ao licenciamento, tá? Hoje, até puxando esse gancho aí da parte de segurança, a gente está vivendo uma avalanche de ataques de ransomware, né? Assim, eu não sei se vocês, para quem está assistindo, se essa expressão ela é familiar, mas ransomware nada mais é do que o sequestro de dados, né? Então, é mais um problema que a falta do licenciamento correto deixa a empresa ali vulnerável, né? Sim. E hoje em dia acontece muito, né, Carlos? Essa perda de dados, né? A maior parte dos ataques, né, de sequestro de dados acontece em pequenas empresas. A gente tem vários e vários dados que apontam isso. Por que acontece nas pequenas empresas? Porque, normalmente, as grandes corporações, bancos, indústria, etc., investem em tecnologia, né, por natureza. Pela natureza do negócio, já tem ali um costume de investimento em tecnologia, em segurança da informação, e acaba que o pequeno empresário, o pequeno médio empresário, ele negligencia um pouco essa parte, entendeu? E eu vou te falar, assim, acho que é um senso comum que os dados das empresas, né, os dados que a gente tem, muitas das vezes, são o nosso maior patrimônio do nosso negócio, né? Sim, então, é mais uma questão aí que eu acho que é bom frisar, o fato de você estar com software pirata. Você está com software pirata, você está com a porta da sua empresa aberta, falando digitalmente, tá? Sim. É tão simples quanto isso, tá? Sim.
Não, com certeza. E você estava citando aí, né, a importância da tecnologia, porque tem empresas, empresários que não enxergam isso, né? E a gente até falou um dos nossos conversa com especialista, que até mesmo a empresa não tecnológica precisa de uma boa gestão de TI, né, para estar fazendo esse Exatamente. acompanhamento, para não acontecer essa perca aí de dados, né, para a gente estar ali, tá assegurando o cliente de uma forma também preventiva. Diante disso também, no caso, para a gente finalizar, eu lhe trouxe mais uma pergunta, né, que eu gostaria de saber, e como é que faz, né, para as empresas ter esse apoio, essa gestão de licenciamento? Bom, então, acho que a RGA, eu atuo junto à RGA e nos clientes já tem bastante tempo. O que Sim, eu indico é chame um profissional certificado, que tenha aí conhecimento, entendeu? A gente sim. consegue sentar, né, Avaliar, mostrar né, os o ambiente. benefícios, levantar custo, avaliar o ambiente, ver o que está certo, o que está errado. E que se houver a necessidade ali de comprar alguma licença, de atualizar algum ambiente, a gente faz isso de uma forma muito programada. Sem com que Sim, programar no sentido financeiro, principalmente, né, de não ter que comprar com licença do dia para certeza. a noite, e também de forma estruturada mesmo, né? Fazendo passo a passo, atualiza ali o Windows, uma licença de um Windows um mês, daqui a pouco atualiza outra máquina outro mês, daqui a pouco vamos para a parte de servidor também, que é importante Sim, estar com isso atualizado. Né? A gente falou muito de Windows aqui, o Windows está dentro da máquina do usuário. Tem a sim, parte de Windows Server, né, que está dentro, é o Windows do servidor, o próprio nome já diz. Tudo que eu disse aqui serve para o Windows Server, né? Toda a parte de sim, segurança e tudo mais, e de compliance mesmo junto ao fabricante. Então, chame a RGA, senta aí com os consultores, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. A gente faz aí um levantamento do seu ambiente e sim. faz um diagnóstico, né? E o que for necessário ser feito, a gente apresenta e podemos montar um plano estruturado para que a gente faça essas atualizações da melhor forma possível. É isso. Sim, com certeza, né. E você estava falando aí, e realmente, gente, é muito importante você, empresário, principalmente, ter essa gestão de TI, ter esse acompanhamento, né. A já traz isso, né, o Carlos é o nosso parceiro também, né, especialista em licenciamento, então, automaticamente, você chamando a RGA para estar verificando o seu ambiente ali, o Carlos está ali, ele vai avaliar, ele vai entender a sua situação, né, o que pode ser prevenido, o que está ok, o que pode melhorar. Então, assim, a gente está junto nessa aí, né, e é bom a gente se prevenir para não acontecer esse tipo de situação, né, Carlos? Igual você É mesmo isso aí. citou, até de um consultório, né? Então, assim, fazer uma visita, não, se eu preciso de uma visita aqui, eu quero verificar como é que está o andamento aqui, chama a EGA, né, que a gente está aí junto, a gente, o Carlos aí, né, para a gente estar avaliando o ambiente de vocês, tá bom? Mas, Carlos, muito obrigada pela sua entrevista, Eu que tá? Foi, agradeço. foi ótima para a gente, foi esclarecedor para a gente, né? E para a gente também se prevenir para não acontecer esse tipo de situação, né? Mas muito obrigada, Carlos. A EGA agradece e você aí precisando, né, de uma gestão de TI para acontecer esse tipo de situação, chama a EGA que a gente está à disposição. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Carlos. Até Valeu, mais. pessoal. Obrigado, Ana. Um E abração. Até outra, mais. gente, digo mais, hein? Já aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar nosso sininho e seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é RGA Informática. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Oferecimento RGA Informática.